fim de Tokyo Revenger já tá praticamente batendo na nossa porta, com todas as coisas sendo resolvidas nesse penúltimo capítulo 277, em que outra semana recebemos spoilers completos, mas como semana que vem vai ser o último de todos, eles vão reservar a maioria dos spoilers para que a gente tenha a experiência de conviver com o oficial totalmente traduzido em HD. Mas da forma que acabou na semana passada, deu para perceber que o Mike de verdade conseguiu reconhecer o Takemichi depois de raciocinar 2 mais 2 de que ele não é normalmente loiro. E nenhum deles estava conseguindo entender direito o que é que aconteceu, porque os dois estavam se reconhecendo perfeitamente 10 anos antes dos acontecimentos da Guerra Final e tudo deles se conhecerem. Eu tinha certeza que era por causa que um deles viajou no tempo, enquanto o outro se tornou um gatilho, ou já era o gatilho do seu amigo, que ficou com suas memórias do passado e tudo o que aconteceu, incluindo agora. Mas o que realmente aconteceu é que ambos os dois viajaram no tempo juntos, o que deixou eles bem felizes, mas seus amigos e família confusos sem entender nada do que eles estavam falando e tentando entender, mas ignorando completamente os outros que estavam em pé bem ali do lado deles, saíram correndo para bem longe de forma aleatória sem parar, simplesmente por causa do fato que eles não conseguiam mais ficar parados de tanta alegria que estavam, tentando compreender como é que os dois foram juntos com todas as memórias completas. E pelo que eu entendi do que eles estavam falando, o Takemichi ainda não estava 100% morto quando o Sano estava pedindo para ele ficar e chorando acima do seu corpo. Por isso que a viagem no tempo conseguiu funcionar sem problemas, porque nós já presenciamos antes que caso tivesse morte, era algo sem volta, sem ir para o passado e muito menos para o futuro. Mas ainda o fato deles estarem indo juntos me confunde até demais, e eu gostaria que tivesse explicação para isso, mas por ser o penúltimo capítulo, tenho certeza que não vamos receber. Porque o Takemichi, na verdade, queria ter passado o seu poder de viagem no tempo pro Sano Manjiro, na hora que as mãos dele se tocaram, do mesmo jeito que o Shinichiro fez para ele quando era criança. Mas por uma mera coincidência, ambos os dois voltaram no tempo juntinhos como um casal. Mas então, o que é que eles poderiam fazer agora com uma oportunidade de ouro dessas? De ao invés de só voltar no tempo no futuro e deixar as coisas acontecerem ao mercê da sorte e torcer para dar certo, eles decidiram não viajar mais e ficar no passado, com todas as memórias que eles têm lá pra frente e ir pouco a pouco, mudando cada coisa que eles encontravam errada, para que no futuro ocorresse tudo bem e nenhum problema, já que isso era o mais ideal. Ambos os dois como se fossem melhores amigos, realizando a sua vingança, com uma referência clara ao título do mangá. E a primeira coisa que poderia ser consertada, entre aspas, é recriar a gangue Tokyo Manji, seguindo quase a mesma linha que era para ter desde o início do mangá, com o Baji sugerindo a criação deles por causa do Kazutora, etc, tudo que nós lembramos. Mas com alguns pequenos detalhes considerados como mudança. Além do Takemichi estar ali no mesmo momento em que ela foi fundada, ele e o próprio Mike chamaram mais 2 membros que eram seus amigos para completar 9 fundadores, que era o Sanzo Haruchio, que eu já queria que desde o início estivesse nos fundadores por ser um amigo de infância do Mike, e o Kisaki Teta, o que não tinha mais motivo algum para ele ficar contra o Takemichi e nem querer o mal para nenhum deles por causa da Hinata. Afinal, ele não pode mais usar o Sano Manjiro com a sua impulsividade negra para chegar ao topo. Mas eu queria muito poder ver como que a icônica foto da fundação da Toman ficou agora com os outros novos 3 membros, preenchendo aquele buraco que a gente sempre percebeu que havia entre eles. E logo depois disso, eles foram resolvendo cada coisa de uma vez, o Shinichiro não sendo assassinado pelo Kazutora
e deve estar vivo até agora no futuro normal que eles vão fazer acontecer. E assim por diante, meio que seguindo os arcos que passaram para melhorando cada um deles. Valhalla, Black Dragons, Tenjiku, mas sem mostrar nada sobre como eles fizeram isso. Sem seguir a mesma linha do tempo, obviamente, mas como sempre mudando coisas que eu não faço ideia do que é. E de alguma maneira, o Mike e o Takemichi juntos conseguiram juntar todas as gangues que já foram apresentadas até hoje, que foram importantes na obra, em uma só dentro da Tokyo Manji, como se fossem afiliadas. Como que isso ocorreu? Também não fazemos ideia. Só sabemos que esse capítulo tá muito mais rushado do que qualquer batalha que já teve na guerra final. Dá até aquela pequena incomodância, como se tivesse algo faltando para ser explicado, ou que mostrasse pelo menos mais alguma coisa. Porém, de todo o caminho mais difícil já ter sido resolvido, eles chegaram no topo de todo o Japão, ou como eles mesmos disseram, do mundo, do jeito que eles mais queriam desde o início lá, com os problemas resolvidos. Essa cena aqui parece até mesmo aquelas mais antigas, mostrando eles normais, sorrindo com o uniforme da Tokyo Manji. Dá até aquela sensação de nostalgia. E com uma surpresa muito boa, de que além do Draken estar vivo, que a maioria de nós sentiu saudade, é que o Takemichi é o líder interino da gangue. Afinal, ele estava merecendo. Ele é praticamente quem manda em tudo, só o Mike estava acima dele para poder guiá-lo nas coisas para fazer. Enquanto isso, todas as outras pessoas, o Izana, o Kisaki, até o Rama, estavam lá seguindo ele sem questionar. Mas o mais sem sentido é que o Shifuyo, que apoiou Takemichi em tudo antes do Mike, ajudou ele, sabia sobre a viagem no tempo, todas as memórias sobre isso foram apagadas, como se ele nem tivesse sido importante para nada até agora. E esse mesmo caso vale para Senju e o Shuji Hanma, que os dois também não serviram de nada. É como se eles fossem só figurantes desde o início. E o último ato que eles fizeram no passado é que o Mike desfez a Tokyo Manji, porque não sei se vocês se lembram, mas aquele melhor futuro que a gente teve até agora, lá no início da Boten, só aconteceu porque eles não tinham mais uma gangue depois do Mike ter desfeito todos eles. E depois de muito tempo, viajaram no tempo para passar os 11 anos, ou só passou normal que fosse necessário para voltar ao futuro, onde tudo começou em 2007, com uma igreja aparecendo com os sinos tocando. E por ser o último capítulo, tá meio óbvio que a gente vai ver. Com certeza é o casamento da Hinata e do Takemichi, ou que uma Makoi vai querer enganar a gente, colocando outro casal além deles no altar, que nem foi da última vez. Mas pra falar a verdade, tem um final pior e mais clichê do que esse aqui. Era meio óbvio demais que ele ia voltar à raiz de tudo para salvar todo mundo que morreu antes, até quem não merecia ter voltado. Porque eu ouço essa teoria desde o início do arco das 3 divindades. Olhem só o quão antigo isso para ter realmente acontecido agora. Então eu fiquei bastante decepcionada e esperava bem mais desse final. E o último capítulo deve ser só aquele clássico, mostrando como tudo realmente acabou, meio que uma imitação do que sempre aconteceu antes, mas com os mortos voltando à vida e o Mike, amigo do Takemichi, tudo normal e perfeito. Eu gostaria bem mais se fosse um final feliz, mas com vários personagens mortos, até o protagonista se duvidarem. Mas eu tenho uma pergunta bem séria aqui pra vocês. Vocês mesmos gostaram desse final de Tóquio? Deixe nos comentários que eu quero muito discutir com vocês e saber suas opiniões. E vamos esperar até semana que vem.